O trabalho de Xabi Alonso chegou ao limite no Real Madrid? Essa é a pergunta que não quer calar e vem agitando o noticiário esportivo europeu nas últimas semanas, em meio a resultados ruins, atuações decepcionantes e uma turbulência que já extrapola o campo. Por isso, me fala a sua opinião aí na caixa de comentários, antes de nos debruçarmos sobre a enorme crise que assola o clube espanhol e principalmente o treinador de 44 anos de idade, cujo futuro é para lá de incerto, no Santiago Bernabéu. Apesar da derrota por 2-1 frente ao Manchester City, ter sido a segunda seguida sofrida pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu, tendo em vista que no compromisso anterior os merengues já haviam perdido do Celta de Vigo por 2-0 pela 15ª rodada da La Liga, estes resultados não foram suficientes para determinar a queda do técnico Xabi Alonso, muito pelo contrário. Por mais duro que seja um revés sofrido em casa, sobretudo em se tratando do Real Madrid, numa noite de Champions League no Santiago Bernabéu, a verdade é que o ex-técnico do Bayer Leverkusen saiu até fortalecido depois deste embate diante dos ingleses, especialmente em função da intensidade do time em campo e da atitude dos jogadores que provaram ali estar ao lado do seu treinador. Haja vista o abraço dado pelo atacante Rodrigo no técnico basco após ele marcar o seu primeiro gol defendendo as cores do Real Madrid depois de longos 31 jogos sem balançar as redes. Pois é, esse abraço do Rodrigo no Xabi Alonso demonstra de forma clara e evidente que o vestiário madridista está junto com o seu treinador, apesar da enorme turbulência vivida desde a chegada de Xabi Alonso ao Santiago Bernabéu, marcada principalmente pela revolta de Vinícius Júnior ao ser substituído no El Clássico, além das declarações de Federico Valverde ao afirmar publicamente que não gosta de jogar improvisado na lateral direita, o que ele, por exemplo, não falava até a temporada passada, quando Carlo Ancelotti o escalava nessa mesma posição, devido à ausência de Dani Carvajal. Então, é inegável que existiram conflitos entre alguns jogadores e o treinador do Real Madrid, da mesma forma que é verdade que os atletas deixaram tudo em campo nessa última partida contra o Manchester City, que terminou com o triunfo dos Citizens por 2-1 de virada no Santiago Bernabéu, na qual o Real Madrid foi novamente vaiado e de forma justa, porque não vimos nenhuma evolução por parte da equipe espanhola, e sim apenas uma mudança de atitude dos jogadores, algo que não se via nos últimos jogos. Logo, por mais que destacada, somente a vontade dos jogadores não foi suficiente para o Real Madrid evitar mais uma derrota sofrida em um grande jogo na temporada 2025-2026, o que é fruto da incapacidade do Real Madrid em fazer coisas diferentes dentro das partidas e ao menos ser competitivo contra oponentes de nível técnico superior. Lembrando que somente na atual temporada o Real Madrid já foi goleado por 5-2 pelo Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano e caiu diante do Liverpool, mesmo em crise, pelo placar mínimo em Anfield. Portanto, dos grandes jogos até aqui na temporada, o Real Madrid só venceu a Juventus por um magro 1-0, quando Igor Tudor ainda vivia seus últimos dias ali à frente do time italiano, e também derrotou o Barcelona por 2-1, encerrando a extensa e ingrata série de 4 derrotas consecutivas sofridas no El Clássico. A propósito, ambas vitórias conquistadas no Santiago Bernabéu. Então, cara, mesmo com a nítida mudança de comportamento em campo, as vaias recebidas pelo Real Madrid depois da derrota para o Manchester City retratam que a insatisfação dos torcedores madridistas continua, obviamente por conta do futebol aquém das expectativas apresentado pelo Real Madrid.
Inclusive, parte dessas vaias sendo destinadas ao atacante Vinícius Júnior, de quem se esperava muito nessa partida contra o City, em razão da ausência de Kylian Mbappé. O Xabi Alonso vinha usando como muleta para defender o seu trabalho no Real Madrid, a liderança da La Liga e a boa campanha na Champions League. Todavia, a cada dia que passa, ele vem perdendo as cartas na manga, pois a liderança da La Liga, por exemplo, já sucumbiu mediante aos 4 pontos que separam o vice-colocado Real Madrid do atual líder do campeonato, Barcelona. Enquanto na Champions League, o Real Madrid finalizou a 6ª rodada da fase de Liga com os mesmos 12 pontos de Inter de Milão, Atlético de Madrid e Liverpool no 7º lugar da tabela, estando praticamente no limite da zona de qualificação direta às 8ª de final do torneio continental. Deste modo, o Real Madrid continua assim sob forte pressão e ela só poderá ser superada tanto através de uma sequência de resultados positivos quanto por intermédio da melhora do time ao encontrar soluções, alternativas para se impor, para dominar, para ser efetivo, para verdadeiramente mostrar que é capaz de competir contra grandes adversários. E é óbvio que isso passa muito pelas mãos do técnico Xabi Alonso, ainda que com o trabalho prejudicado em decorrência das lesões. Para se ter uma ideia, somente nesse último jogo contra o Manchester City, eram 8 o número de desfalques do Real Madrid, dentre eles Kylian Mbappé, certamente o principal nome do Real Madrid na temporada e até por esse motivo, o grande ponto positivo deste novo trabalho de Xabi Alonso, pois é fato que o treinador de 44 anos de idade vem conseguindo explorar o potencial máximo do atacante francês, haja visto o excelente desempenho do artilheiro madridista na temporada em comparação aos demais companheiros, do qual se ressaltam os 25 gols em 21 aparições até o momento da gravação desse vídeo. À vista disso, o futuro de Xabi Alonso segue incerto no Real Madrid, pois apenas o empenho dos jogadores não será suficiente para sustentá-lo no cargo, pois mesmo se esforçando, o Real Madrid perdeu do Manchester City da mesma forma que ocorreu na partida anterior contra o Celta de Vigo sem se esforçar. O que significa que no final das contas o denominador comum, representado pelo ineficaz futebol praticado em campo, é o que acaba prevalecendo, né? Por essa razão, os 3 próximos compromissos do Real Madrid na La Liga contra Alavés, Sevilha e Betis, além da estreia na Copa do Rei contra o Talavera, já são considerados verdadeiros testes de fogo para Xabi Alonso no que diz respeito à melhora do futebol do Real Madrid e, é claro, a manutenção do ímpeto dos atletas, à medida que a Supercopa da Espanha, cuja semifinal será contra o Atlético de Madrid no dia 8 de janeiro em Jeddah, é apontada como o exame final para determinar a continuidade ou não de Xabi Alonso no Real Madrid. Então, resumindo, Xabi Alonso passará por um novo processo de avaliação nesse período que inclui o final de dezembro e o início de janeiro, tendo como principal ponto desenvolver a capacidade do Real Madrid ao menos competir em grandes jogos contra oponentes de nível técnico superior e manter o apetite da equipe, que parece que voltou nesse último jogo contra o Manchester City. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade do Real Madrid ir ao mercado no mês de janeiro, o que não é nada comum em se tratando do clube espanhol, justamente para trazer uma peça que se encaixe ali no sistema de jogo de Xabi Alonso, que, por sua vez, acabou fazendo algumas reivindicações no meio do ano que não foram atendidas pela diretoria, como foi o caso, por exemplo, de Martín Zubimendi, o meio-campista que o Xabi Alonso tanto queria. Assim, também é provável que outros jogadores façam o caminho inverso e deixem o Real Madrid no começo de 2026, como são os casos dos brasileiros Rodrigo e Endrick, além de Fran Garcia e Dani Ceballos. Contudo,
Não me restam dúvidas de que toda a ação do Real Madrid na janela de inverno dependerá, antes de mais nada, da melhora da equipe, pois caso contrário, quem deverá sair é o técnico Xabi Alonso. Por fim, tem outra questão extremamente relevante que envolve essa hipotética saída de Xabi Alonso do Real Madrid, pois quem seria o seu sucessor no cargo caso isso realmente aconteça? Rumores dão conta de que Zinedine Zidane faria sua terceira passagem pelo Real Madrid, o que eu acho bastante improvável pelo fato do Zidane estar muito próximo de realizar o sonho de dirigir a seleção francesa, pois não é surpresa para ninguém que Didier Deschamps deixará a França após a disputa da Copa do Mundo de 2026 e o seu provável substituto será Zinedine Zidane. Então, eu acho que o Zidane não trabalharia no Real Madrid apenas durante 6 meses aí até o final da temporada. Bom, e além de Zinedine Zidane, outro nome que vem sendo discutido pela opinião pública espanhola é o de Jürgen Klopp, que eu também descarto totalmente pelo fato do ex-técnico do Liverpool ser o atual chefe global de futebol do grupo Red Bull, o que torna difícil ele abandonar esse projeto para retornar ao futebol como treinador no meio dessa temporada. Então, diante do atual contexto, a maior das probabilidades seria Álvaro Arbeloa, ex-jogador do Real Madrid, atual técnico do Real Madrid Castilha, comandar a equipe principal até o final da temporada, caso Xabi Alonso seja demitido. Por sinal, essa seria a repetição da aposta do próprio Real Madrid em Zinedine Zidane lá atrás, em 2016. Uma escolha que se provou tão certa quanto é incerta, neste momento, a permanência de Xabi Alonso no Santiago Bernabéu.